Olá, eu sou o Douglas, sou voluntário aqui do Sementes do Bem e hoje eu vou falar com você sobre a parábola dos 10 talentos. Então fica até o final para você entender um pouco mais sobre essa passagem na visão espírita. E a parábola começa assim: Jesus vem nos dizendo através dessa parábola que um homem indo até outro país reuniu os seus servos e confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro deu apenas 1. A cada um conforme a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos partiu imediatamente e negociou e conseguiu outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 talentos fez o mesmo e recebeu mais 2. Mas o que recebeu 1 saiu, abriu uma cova e enterrou o dinheiro do seu senhor. Ao chegar, o senhor o chamou para prestações de contas. E o primeiro, que havia recebido 5 talentos, o multiplicou e entregou 10. E o segundo, que havia recebido 2, também o multiplicou e entregou 4. E o último, que havia recebido 1 talento, falou ao senhor: fiquei com medo de usar o talento, pois sei que poderia perdê-lo, e enterrei numa cova para não correr o risco. E estou entregando o talento que o Senhor me deu. E o Senhor disse: servo mau e negligente, sabias que ceifo aonde não semeei, e ajunto aonde espalhei, que entregasse o meu dinheiro ao banqueiro, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Então ordenou: tirai-lhe, pois, o talento e entregai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. A parábola dos 10 talentos tem o seu significado. Só para a gente relembrar, talento na época de Jesus significava, o dinheiro dos romanos. E só para a gente ter uma ideia, olha só o que equivalia a um talento. Um talento equivalia a 27 quilos de ouro ou 36 quilos de prata. Então olha a importância de a gente cuidar dos nossos talentos. E dentro da doutrina, quem distribui esses talentos para a humanidade é Deus. E os servos, quem são? Os servos somos nós, que infelizmente muitas vezes temos medos de enfrentar a vida, de enfrentar o dia a dia, nos deixando aí no piloto automático, com medo de enfrentar os problemas e assim não multiplicando os nossos talentos. E toda vez que nós agimos assim, nós não exercemos a nossa inteligência, não evoluímos enquanto seres humanos em querer nos tornar melhor, nós estamos fazendo como aquele servo que pega o seu talento e enterra com medo de perdê-lo, sabendo que vai fazer bobagem. E já, se a gente começa a pensar no nosso próximo, se a gente começa a agir como gostaríamos que as pessoas agissem conosco, aí sim, nós estaríamos agindo como os servos que multiplicaram o talento, que é você auxiliar o seu próximo, auxiliar a si mesmo, buscar sempre a verdade, buscar sempre agir pelo caminho correto e sempre pensar que se alguém fizesse isso, o que você está pensando, você ficaria feliz ou triste? Sempre faça essa pergunta e aí você vai saber qual passo deve tomar e sempre vai ser a melhor decisão, porque ninguém quer se machucar. Então, quando você se coloca na posição de pensar assim, você vai estar agindo, multiplicando os seus talentos. E quais talentos a gente recebe? Será que é ouro? Será que é prata? Não só. Esses são os visíveis a olho nu. Os talentos que Deus nos deu, que muitas vezes nós não prestamos atenção e não agradecemos. A nossa saúde, o nosso tempo, a nossa fé, o nosso discernimento, a nossa autoridade, até mesmo o dinheiro e um talento que muitas vezes esquecemos, e é nesse momento que nos reconectamos com a nossa espiritualidade, nos reconectamos com Deus, com Jesus, é a dor. Todos esses talentos
se a gente começa a prestar atenção neles, a trabalhar com eles, nós vemos que nós iremos evoluir. E se eu faço como o servo mau que enterra esse talento, infelizmente ele não será tirado. Então, por exemplo, se eu tenho o talento da saúde, se eu não cuido da minha saúde, o que é multiplicar a minha saúde? É eu me alimentar bem, eu cuidar do meu corpo, eu respeitar o meu corpo. Porque se eu não faço isso, o que acontece? Vem as doenças, se eu como demais, pode vir uma diabetes, uma pressão alta e por aí vai. Então lembre-se sempre, aquele que o tem, se multiplicar esse talento, mais lhe será dado. Ou seja, se eu cuido da minha saúde, mais tempo eu tenho para amar o meu próximo, mais tempo eu tenho para ficar com a minha família, mais tempo eu tenho para utilizar as minhas riquezas. Já se eu pego e enterro a minha saúde, o que eu perco? Eu perco o meu tempo com os meus familiares, eu fico doente e aí eu tenho que gastar o meu dinheiro para poder manter a saúde. Olha só o quão profundo é essa parábola. Então vamos refletir sobre como nós estamos agindo com os nossos talentos. E todos os outros talentos também, pense, reflita sobre o que esses talentos podem te ensinar, o que a dor pode te ensinar, o que você ter autoridade, o que você ter equilíbrio pode te ensinar. Comenta aqui comigo quais ensinamentos você acredita que esses talentos podem trazer para a nossa vida, que já é uma forma de a gente multiplicar. As pessoas que vão assistir essa pequena explicação vão poder ver talvez de um outro ângulo que você tenha colocado ali para reflexão. Já é uma forma de a gente multiplicar os nossos talentos, a nossa inteligência. Então nós devemos buscar a autoeducação com inteligência, querendo evoluir e se lembrar apenas do nosso único mestre, Jesus. E o intuito de a gente buscar esses ensinamentos é evoluir cada vez mais para um dia retornar ao Pai, retornar até Deus, melhores do que aqui viemos, e sim entregar esses talentos multiplicados. E vamos pedir a Deus que multiplique os nossos talentos para que nós possamos usar ao nosso favor e em favor da humanidade. Lembre-se sempre, muito será acrescentado a quem multiplicar os seus talentos. Te vejo na próxima parábola. Até mais.